depois passei 7 anos em São Paulo, onde eu fiz especializações, mestrado, doutorado. Enfim, precisei percorrer esse caminho todo para saber que o mais importante do meu currículo mesmo é que eu sou esposa de Marco Túlio e mãe de Cecília e Antônio. E nessa jornada eu conheci a teologia do corpo, que foi um dos fatores envolvidos assim realmente na minha conversão. E aí eu gosto de começar falar sobre o assunto aplicando a frase de São João Paulo II, que é que a gente tem que defender a verdade, e nem que para isso a gente volte a ser apenas 12. E essa é a verdade sobre a vida humana, sobre a dignidade humana, sobre o sentido da nossa existência e o nosso fim, né? Porque se o verbo se fez carne, é porque a carne tem a sua importância, sim, e é bem bonito. Como eu conheci a teologia do corpo? Bom, entre os atendimentos no consultório, né, eu sempre via as pacientes se queixando dos anticoncepcionais. Doutor, eu não gosto, eu me dou mal, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. E eu ficava me sentindo impotente, porque realmente durante toda a minha formação, eu tinha mais de 12 anos de ginecologia e eu só aprendia, em termos de medicações para as mulheres, a gente só aprende a passar contraceptivo. Para tudo na ginecologia é contraceptivo. E aí eu fiquei, meu Deus, será que tem alguma coisa diferente que eu pudesse fazer? E aí eu lembrei de uma estudante lá no HU, o nome dela é Larissa, acho que ela até nem pôde vir, né? E eu lembrei dela, porque ela é uma residente que se negava a colocar DIU e a prescrever anticoncepcionais. E eu falava, nossa, mas que menina radical, né? Ela é muito radical. Ela é tão boazinha, mas é tão radical. E aí eu ficava nessa. Então eu lembrei dela, falei, nossa, ela uma vez me falou sobre um método natural, Creighton, naprotecnologia, e eu falei, nossa, napro o quê? E aquilo me instigou, porque eu falei, como assim? Eu tenho mais de 12 anos de ginecologia e nunca ouvi falar de um método, desse método naprotecnologia, Creighton, e fui atrás. E quando a gente vai atrás, a gente não acha muita coisa. Você procura na internet e você não acha muito. Eu falei, nossa, será que você não aceita? Porque assim, não tem nada, você não acha muita coisa. E aí eu falei, Larissa, e aquele método e tal? Ela falou, olha, inclusive vai ter o curso daqui a um mês, era uma coisa assim, lá nos Estados Unidos e tudo, mas você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, eu? Mas aí algo me tocou e eu falei, eu vou lá, que eu quero ver como é isso e de repente eu posso beneficiar minhas pacientes. E nisso, assim, em questão de um mês, passagens, tinha que ter estudado todo um conteúdo que eu não tinha conhecimento, tem a questão do inglês, que meu inglês não é lá dos melhores, mas mesmo assim eu fui embora, fui lá conhecer esse método. E antes de ir, a médica pioneira, a doutora Carolina Delage, a pioneira que trouxe esse método aqui para o Brasil, ela falou, Raquel, antes de ir, dê uma lida em Teologia do Corpo, Mani Vita, tem Christopher West, procure dar uma olhada nisso. E aí eu fui escacaviar. Quando eu vi, eu realmente me deparei com a Teologia do Corpo que arrebatou meu coração. Tem toda a questão do histórico da pílula, que a doutora Joana vai explicar bem direitinho depois para vocês, mas o lançamento da pílula tem tudo a ver com o movimento feminista, que tem tudo a ver com o fato de mostrar para as mulheres que a fertilidade delas é um problema de saúde e que a solução estaria na farmácia mais próxima, né? Inclusive, eu era uma dessas médicas que perguntava, uma das primeiras perguntas, mas o que é que você está fazendo mesmo para evitar a gravidez? Era uma das primeiras perguntas, né, que a maioria das ginecologistas fazem. E depois do movimento, todo esse movimento feminista, o destoque, revolução sexual, todo mundo ficou naquela pressão. Agora sim, né, surgiu uma solução para a gente, não vai precisar ter tantos filhos, você não precisa agora toda vez se preocupar, os governos locais se preocupando com o crescimento demográfico, seria uma confortável solução para diversos problemas, né? E as pessoas achavam que a igreja ia aprovar isso. Mas, na verdade, 8 anos depois, em 1968, o Papa Paulo VI ele publicou a Humanae Vitae, falando sobre o posicionamento da Igreja Católica em relação aos contraceptivos que tinham sido lançados. E a reflexão que ele fez foi, bom, primeiro a gente já vê pelo título, né? Não é uma encíclica a respeito de métodos contraceptivos. O nome da encíclica é Humanae Vitae, vida humana. Então, assim, vai muito além do que simplesmente um método contraceptivo, onde ele afirma que é gravíssimo o dever dos maridos, de pais, mães, de transmitir a vida.
Então, assim, na medicina, gravíssimo é um estado assim, pré-óbito. Então, é grave, é muito grave a nossa missão de transmitir vida, né? E aí, concluindo, ele fala que, diante de toda essa gravidade, a importância, a dignidade humana, na missão de transmitir a vida, os cônjuges eles não são livres para procederem ao seu bel prazer. Então, não são livres para dizer, eu quero ter um, dois, ou não quero ter filhos. Então, assim, para viver o matrimônio conforme a nossa igreja, os ensinamentos da nossa igreja, a gente não é livre para escolher, né, quantos filhos quer ter. E, assim, a igreja absolutamente exclui, como via legítima de regulação do nascimento, o aborto, a esterilização permanente, seja ela perpétua ou temporária, ou seja, vasectomia, laqueadura, DIU, toda ação que se proponha como meio ou como fim tornar impossível a procriação. Contraceptivos, camisinha, coito interrompido, e nem mesmo se podem invocar como razões válidas evitar um mal maior. Então, assim, realmente, assim, isso caiu como um peso na vida de muitas pessoas, achando uma coisa impossível de se cumprir, mas que, assim, todo mundo às vezes pensa como que a igreja estivesse julgando ou quisesse recriminar, mas, na verdade, existe um sentido muito bonito para todas essas afirmações. O Paulo VI, já naquela época, ele já previu todas as consequências do anticoncepcionais, que seria infidelidade, a degradação moral, doenças sexualmente transmissíveis, a objetificação do ato conjugal. E aí, juntamente com o Papa João Paulo II, ele com a Humanae Vitae e o Papa João Paulo II com a Teologia do Corpo, eles deram o pontapé inicial no que seria a Revolução do Amor, versus a Revolução Sexual que estava aí. Então, o Papa João Paulo II ele diz assim, é impossível, é pura ilusão a gente querer instalar uma cultura da vida se a gente não viver a sexualidade humana como realmente, de modo autêntico, como deve ser vivida. Então, não basta só assim, ser contra aborto, é muito mais do que isso. E aí ele veio com a teologia do corpo. Se a gente pudesse resumir a teologia do corpo numa frase, a principal seria essa: só o corpo é capaz de tornar visível o que é invisível, né? O espiritual e o divino. É através do nosso corpo que as pessoas enxergam a nossa alma, o nosso espírito. Nós somos uma combinação de corpo e espírito. A gente não é só biológico, a gente não é bicho, né? E, assim, nessa transmissão da realidade é que a gente vê a conjunção de todas as partes que são importantes na nossa vida. A Teologia do Corpo, esse é o livro assim, oficial, onde tem as 129 catequeses, 133, né, que tem 5 adicionais. E foi lançado em outubro, publicado em 1985. São 129 catequeses que foram... na verdade, quando Paulo VI terminou o pontificado dele, veio o João Paulo I, que só durou 33 dias, e logo em seguida foi João Paulo II. E ele já vinha escrevendo um livro que era Homem e Mulher, ele os criou. E ele aproveitou esse livro para instalar como catequeses semanais, toda quarta-feira, na Praça São Pedro. E nesse livro ele dividiu os 6 ciclos para dividir assim a vida humana. Como era no princípio, o coração que se rende, que seria a vida de Cristo, para ensinar a gente como que viver, e a ressurreição da carne. E também aqui na Terra a gente tem as duas vocações de matrimônio e celibato, incluindo a nossa fecundidade. No lançamento é interessante lembrar um fato que em Fátima, um dos segredos de Fátima falava que viria um Papa que vinha corrigir os erros da Rússia. E, na época, assim, tudo levava a crer que esse Papa teria sido João Paulo II, com a Teologia do Corpo. Inclusive, no dia 13 de maio de 1981, na Praça São Pedro, quando ele estava indo proferir uma dessas catequeses, ele foi alvejado. E ele, justamente nesse dia, ele ia lançar o Instituto João Paulo II para os estudos do matrimônio e da família. Então, assim, o que levou o pessoal a crer assim, que tinham forças muito importantes assim, do mal que não quisessem que essa teologia do corpo fosse difundida. E aí, voltemos ao princípio. Né? Para compreender tudo, ele separa a teologia do corpo num tríptico. Como a gente era, como nós estamos e como a gente deve ser, assim, o que é esperado de nós. No princípio, Deus, quando ele fez as coisas, ele falou, faça-se a luz,
Façam-se as árvores, os peixes, tudo ele falava o verbo faça-se. Quando ele foi fazer o homem, ele não falou faça-se, ele falou façamos. Façamos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança, homem e mulher. Então, homem e mulher juntos, a semelhança dessa teórica, assim, do que leva-nos a crer que ele quis invocar a nossa semelhança com toda a divindade, com a Santíssima Trindade. E já nesse façamos, tudo que ele fazia, ele dizia que era bom. Faça-se a luz, e ele via que era bom, e os bichos, e via que era bom. Mas quando ele fez o ser humano, ele viu que tudo era muito bom, já demonstrando uma superioridade nossa em relação a toda a criação. É interessante também que na descrição de Gênesis ele faz duas descrições da criação do homem. Então ele começa dizendo façamos, né, o homem e a mulher juntos, um só, a imagem e semelhança dele, e depois ele vai descrever detalhadamente a criação do homem e da mulher. O homem ele formou então do barro da terra e soprou-lhe a vida. E depois, antes de criar a mulher, ele já avisou a questão do fruto da árvore que não era para comer. Ou seja, antes de criar a mulher, o homem já sabia que não era para comer aquele fruto. Depois ele viu que não era bom o homem estar só e criou a mulher. Então ele tirou a mulher da costela de Adão. Não foi nem da cabeça, para não ser superior, nem dos pés, para não ser inferior. Foi da costela, para ser do mesmo nível, digamos assim, né? E alguns acham que a palavra costela refere-se também a coração. Então, só daí a gente vê a divindade do corpo da mulher. Então, enquanto o homem veio do barro, a gente veio da costela. É algo muito mais superior, digamos assim. Isso demonstra um pouco a divindade do corpo da mulher, né? Que a mulher vai ser um templário vivo, né? Vai ser lugar de morada do nosso Senhor. E isso já nos remete um pouco a pensar por que a raiva do demônio, quando ele quer atacar, ele vai principalmente na mulher. Porque é lá que está o templo do Senhor, é lá que está a morada do Senhor. E depois ele falou que ia deixar o pai e a mãe e assim unir a mulher em uma só carne. Então, já no começo da Bíblia tem o prenúncio do primeiro casamento. Depois de feitos dois, veio o relato da queda. Então, a serpente, ela acreditava em Deus, mas ela não acreditava no amor que Deus tinha para dar. E isso ela fez, a mentira da serpente foi justamente isso, colocar na cabeça de Eva que não acreditasse no amor de Deus, que ele não queria que eles fossem apenas iguais a eles, que eles não tivessem o conhecimento de Deus. E aí, uma vez cometido o pecado, veio a vergonha, né? Eles estavam nus, inicialmente eles estavam nus e não sentiam vergonhas. O que já demonstra para a gente que provavelmente esse estado de pureza inicial demonstrava que eles conseguiam ver a alma um do outro através do corpo, antes do pecado, né? Mas depois disso, Deus mesmo fez as vestes e deu para eles vestirem. O que já mostra para a gente que às vezes tem um pessoal que quer ser naturalista, não, porque no princípio todo mundo era nu. Mas aí depois do pecado a gente já não tem mais a visão pura. E é de bom tom que a gente realmente se vista. Está relacionado com a modéstia também, né? Para a gente evitar pecar e evitar que os outros pequem. E aí Deus protegeu, então, já viu que o homem tinha comido da árvore do bem e do mal e quis proteger a árvore da vida. Colocou, então, anjos armados com a espada flamejante para proteger o caminho da árvore da vida. E a gente, às vezes, fica achando, eu acho que a árvore da vida o pessoal já está começando a mexer. Então, o homem tem algumas experiências de consciência, né? As 3 principais experiências de consciência humana. A primeira delas é a solidão. Então, Deus, quando ele fez todos os bichos, fez todas as árvores e falou que ele podia dominar tudo e dar nome a todos. Mas mesmo com tudo isso em mãos, o homem se sentia só. Ele via um abismo que tinha entre ele e o macaco. Então, o macaco, ele não tem alma, né? Porque não tem alma, ele não tem liberdade. E se não tem liberdade, ele não pode amar. Nenhum bicho agradece a um Deus divino pelo seu alimento, nem muito menos faz planos para o futuro ou pensa na sua transcendência. Essa é a nossa grande distância entre nós e os bichos. A segunda parte de consciência do ser humano ali é a questão da comunhão. O homem criou os dois para serem juntos e a gente saber que homem e mulher juntos, eles são como um trampolim para Deus. Então, nem o marido vai preencher o coração da mulher, nem a mulher preenche o coração do marido. Então, essas duas solidões metafísicas, elas se encontram para complementar uma a outra como trampolim ao encontro de Deus. E não
você, como homem, como marido, querer preencher o coração da sua mulher e vice-versa. Vocês dois são trampolim para Deus. É através de sua esposa que você chega a Deus e vice-versa. E aí, o que é que o inimigo faz? Ele quer transformar esse trampolim numa barreira. E como é que ele faz isso? Através de pornografia, depravação, luxúria, ideologia de gênero, feminismo. Então, assim, são coisas que, às vezes, a gente acha que está muito longe da gente, mas não está tão longe assim. A questão da luxúria, muitas vezes, muitas pessoas não compreendem a diferença nisso. Você está naquele momento em busca de uma autossatisfação às custas do outro, versus o que seria o ideal, que é a autodoação pelo bem do outro. Então, a nossa própria anatomia esponsal, né, nos remete a essa completude, que um completa o outro na busca de Deus, mas no sentido de que seria, digamos, chave e fechadura para abrir a porta principal que vai dar acesso ao que há de mais importante na nossa vida. E a nudez, que é a última sensação, é a última questão da consciência, aquela inocência primordial, que remetia à chave do plano original do que Deus pensou para nós, para a nossa sexualidade. Então, essa vergonha original é um mecanismo de autodefesa contra a luxúria. A malícia está no coração humano, não tem jeito, depois do pecado, o homem tem essa malícia no coração e muitas vezes é inevitável. O homem ele tem um instinto de ter a mulher como um objeto e a mulher de sentir-se objeto, de querer ser objeto do homem. Isso aí é algo intrínseco e é o que a gente vê realmente na realidade que está toda à nossa volta, né? Isso diante do pecado original, isso ficou intrínseco em nós. E a gente tem que lutar contra isso. Que aí veio toda a questão da escravidão, da pornografia e tudo mais. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que estão nesse momento tão importante, no leito matrimonial, que é o lugar mais importante ali, numa residência, no lar. A gente está ali com um pensamento divino. E aí o verbo se fez carne. Né? O nosso Deus, que era invisível, se tornou visível. Ele veio justamente porque ele sabe que a gente precisa de sinais e símbolos para se comunicar. Né? A nossa religião é uma religião encarnada. Os nossos encontros mais íntimos com Deus, eles são feitos através de nossos sentidos. A gente sente, a gente toca, né? O banho com a água no batismo, a unção com o óleo no crisma, na unção dos enfermos, no batismo também. Comer e beber o corpo e o sangue de Cristo. A união dos dois corpos em uma só carne, esse é o sacramento, né, do matrimônio. Então, nossa religião é a religião encarnada. E Cristo vem justamente para apelar ao nosso coração nessa batalha do amor, entre o amor, que é da autodoação, versus a luxúria, que é a autossatisfação. Então, quando perguntaram a Jesus a respeito do divórcio, e a dureza que Moisés tinha feito, ele falou, não, você ouviu isso que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar o olhar de cobiça para a mulher já adulterou com ela em seu coração. E todo mundo achou aquilo muito duro, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus nesse momento, porque acharam demais, né? Acharam que se é assim é melhor até nem casar. Mas isso aí ele quis, é um convite, ele nos convida a enxergar o amor como ele deve ser vivido, a viver o amor como deve ser vivido. Ele veio para introduzir na gente a nova ética, que é a ética do coração, a ética da dignidade humana. E aí, na vida dele, ele veio realmente para mostrar para a gente que, justamente na questão inicial, você não acredita que eu te amo, como a serpente te falou, né? Não, ele não te ama, ele só não quer que você saiba como você sabe. Então, permita-te mostrar. Ele veio, não acredita no dom da vida, ele veio para dar a vida a gente através de Eucaristia. Pensa que eu vim te privar da vida? Pois eu que te dou a minha vida. Pensa que eu era tirano? Pois eu que me faço escravo. E pensavas que eu te açoitaria? Pois eu que me açoito por amor a vocês. E é isso, o amor nos torna livre. Então, a verdadeira liberdade é uma escravidão voluntária a tudo que é bom, belo e verdadeiro. Então, se a gente está guiado no nosso GPS do que é bom, belo e verdadeiro, a verdade que é dita na Bíblia, pelas palavras dele, do que ele veio nos ensinar, está indo no caminho certo. Então, ele se rebaixou de lá de cima, veio aqui para baixo, como uma mãe se abaixa para pegar o bebê,
e levanta, ele se abaixou para nos pegar e devolver para o alto. E resta a nós sermos crianças para nos entregarmos a ele do jeito que ele planejou para a gente. E na ressurreição da carne, o que é que ele espera? Né? Então, o que é que ele, diante de tudo isso, assim, o que é que ele quer passar para a gente? Que é o matrimônio que Deus quer fazer com a gente, que ele quer casar com a gente. Então, no princípio, era daquele jeito, nós estamos decaídos, mas Jesus veio nos mostrar como que a gente deve viver a nossa sexualidade para poder chegar ao reino dos céus com a ressurreição. Então, a chave do plano dele é a redenção através da nossa carne. Então, não é a rejeição da carne, porque, inclusive, João Paulo II ele veio para desfazer um pouco do maniqueísmo que tinha na época, que muitas vezes a gente acha que para viver a espiritualidade a gente tem que condenar o corpo, tem que se autossacrificar o tempo inteiro. Não é bem assim. Em relação à nossa vida conjugal, tudo é a questão do equilíbrio. A gente tem que alcançar a redenção através do nosso corpo. E a nossa finalidade é o céu. Deus quer casar com a gente. Então, nas primeiras páginas da Bíblia, fala no casamento. No Apocalipse, é o casamento de Cristo com a igreja. No meio da Bíblia, tem o Cântico dos Cânticos, que é o poema erótico, muito bonito, que mostra o desejo ardente dos noivos. Tem também a passagem de Tobias, né, que mostra aquela Sara que tinha tido 7 maridos e todos morreram, mas o Tobias veio e falou da reta intenção dele, e com ele deu certo. O resumo é que realmente Deus quer se casar conosco. E aí, logo a seguir, antes de falar do matrimônio, João Paulo II ele fala da castidade, a questão do celibato. Como ela é essencial, como as duas coisas se completam. O matrimônio e o celibato eles se completam, como que um dependesse do outro. Né? É o celibato por amor do reino dos céus. É uma vocação divina, e aí cabe a cada um ver se a sua vocação é para o matrimônio ou para o celibato. São duas realidades que se encontram no altar e se completam e se iluminam. O mundo moderno não entende, acha que o padre tem que casar, que é injustiça da igreja, mas, na verdade, ali no altar é como se tivesse uma conversa entre o casal e o padre. Como se o casal dissesse, não é bom que o homem esteja só. E o padre responde, mas não esqueça que a gente foi feito para outro casamento. E essas duas coisas só se completam quando a gente vive na graça divina, seguindo os sacramentos e os segmentos da igreja, com a oração, a Eucaristia e a penitência. Então, a gente não dá o que não tem. Se a gente não tem aquele amor a Deus em primeiro lugar, antes de tudo, a gente não tem como passar isso para o nosso esposo ou esposa. A gente tem que estar cheio de graça para poder passar essa graça para o nosso cônjuge. Inclusive, aqui, quando a gente vê esse momento, a posição dos noivos com o padre forma um triângulo, até remetendo a gente a uma trindade, né? Que se completa também. E o celibato ele é livre, ninguém é obrigado a seguir o celibato. Jesus, na Bíblia, fala em 3 tipos de eunuco, aqueles que nascem assim, né, os estados intersexuais, aqueles que são assim porque a humanidade causa, com a castração, e aqueles que são eunuco por amor do reino dos céus, que são os que decidem antecipar a realidade do céu para a terra. No céu, a gente nem casa, nem é dado em casamento. E essas pessoas que decidem viver o celibato, elas já antecipam a realidade do céu, vivendo em castidade aqui na terra. E depende da graça, do carisma e o dom do Espírito Santo, né? Outra coisa, uma comparação também que o Christopher West, que é um dos estudiosos, um grande estudioso na teologia do corpo, fala, é como se a união do homem e mulher em uma só carne nos remete a uma comparação com a Eucaristia. A gente pode refletir assim, o padre, na hora da Eucaristia, quando ele está lá celebrando e remete ao Espírito Santo, que venham os dons do Espírito Santo, ele faz a gente pensar que no momento que você está ali no ato e está usando de algum artifício de contracepção, é como se você estivesse dizendo, eu não quero que o Espírito Santo deixe aqui. Então, a gente não consegue nem imaginar isso, um padre fazendo isso, né? Mas isso é a realidade de muitos casais, ainda assim, que não conseguem enxergar essa verdade, né, do sacramento do matrimônio. Que o nosso casamento, o matrimônio, então, foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento. O homem e mulher é uma união natural, e aí Cristo com a igreja dá uma união sobrenatural.
né? Aí vem a submissão, que às vezes as pessoas também não compreendem e acham que a igreja católica que é cheia de dogmas e que isso é horrível. Mas, na verdade, a mulher ela se põe sob a missão do marido. E qual é a missão do marido? É amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, qual que é a missão mais difícil e mais dura? É a do homem, né? Então, ele tá ali, as duas coisas se completam, é um ser submisso ao outro. Então, o marido, qual a mulher que vai ter dificuldade de ser submissa a um marido que vai cuidar dela e vai dar a vida por ela, né? O homem virtuoso e santo é a cabeça do relacionamento e a esposa como o corpo que o recebe, né? E até a anatomia do útero, se a gente for pensar bem, o canal vaginal com o útero e as trompas nos remete até a uma cruz, né, que está ali para receber. Então, a gente tem que ver o amor no plano material e espiritual, na união homem, mulher e Espírito Santo. No momento do ato conjugal, é o homem, a mulher e o Espírito Santo. Na hora que você faz algum método contraceptivo, você está dizendo, eu não quero o Espírito Santo aqui nessa relação. Show Espírito Santo. Então, assim, é muito sério. Quando a gente realmente vê, assim, é muito bonito o sentido do sacramento, né? A concepção o sacramento do matrimônio, que está disponível nos nossos lares o tempo inteiro, né? Muitas vezes tem muitas mulheres que me procuravam também como ginecologista por uma grande queixa de diminuição da libido, desânimo, né? Muitas vezes, muitas. E assim, quando você pensa na beleza desse momento, então acho que até estimula os esposos a quererem se encontrar cada vez mais, né? E amar é tudo dar. Na linguagem do corpo tem o Cântico dos Cânticos, que fala, né, a mulher é um jardim fechado, uma irmã, se referindo a ela de um amor fraterno, que só vai entrar com a sua autorização. E Tobias já vem com um pouco da racionalidade e fala que está ali por uma reta intenção, e não para uma autossatisfação. O amor e fecundidade, então, eles estão intrinsecamente ligados. Essa é a grande importância, né? Os seres humanos eles têm impresso na alma deles o desejo de amar e procriar. Então, independente do que seja, até as uniões que não são entre homem e mulher, muitas vezes eles vão em busca de um filho para criar. Então, o ser humano ele tem esse desejo de procriação, né? Matrimônio, sexo e bebês andam junto e nessa sequência. Há uma grande importância também da continência, do dom de si. Então, um padre não querer a descida do Espírito Santo naquele momento ali da hóstia é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, um padre não poder celebrar uma missa porque está doente ou aconteceu alguma coisa. Então, você ter o dom de si, da castidade, de dizer, não, a gente não vai querer esse momento agora, por algum motivo especial que realmente limite o casal, é totalmente lícito, assim, diante da Igreja Católica. E nem todo casal, assim, às vezes a gente fala muito na fecundidade e tudo mais, mas eu coloquei aquele casal ali porque nem todo casal é chamado a paternidade e maternidade. Então, não é um direito nosso. É ele que vai dizer qual é o momento. Às vezes ele quer outras coisas da gente que não necessariamente a maternidade e paternidade de filhos vindos do nosso ventre. Então, o ventre da mulher é o leito sagrado que abriga a vida humana, né? Não tem como negar que é o principal ponto de ataque do inimigo mesmo, que é contra a vida. O amor tem que ser livre, fiel, fecundo e total, que são as perguntas que são feitas na igreja, né? O padre pergunta se é de livre e espontânea vontade, se prometem ser fiéis e se receber os filhos de Deus e educá-los conforme os ensinamentos da Igreja Católica. Então, tem muitos casais que às vezes vai para a igreja, mas já está no altar, mas está sob o uso de contraceptivo, está usando o DIU, então já está ali, já falou uma incongruência, já não está sendo verdadeiro, vivendo o amor como deve ser vivido. E o biógrafo de João Paulo II ele fala que a teologia do corpo é como uma bomba relógio que está prestes a explodir agora no século XXI, justamente da revolução do amor contra a revolução sexual. Né? E ele insiste em dizer que não basta, assim, é pura ilusão a gente achar que vai ser pró-vida, anti-aborto e que vai resolver as coisas. Não basta. A única coisa que realmente vai fazer uma verdadeira cultura da vida é viver a sexualidade humana autêntica como ela deve ser vivida. E isso só é possível diante dos nossos sacramentos da igreja. Não há como separar o corpo da alma.
Então, na Humanae Vitae, o Papa Paulo VI ele falou, né, das terríveis consequências, que pode ser uma perigosa arma na mão de autoridades. Aqui eu trouxe só alguns números para vocês terem noção. Ele fez alguma avaliação do que tinha acontecido na sociedade após a introdução da pílula. Aqui o número de divórcios, né, subiu exponencialmente. Os divórcios estavam, em mais de 50%, estavam relacionados com o uso de... Aquelas pessoas que divorciaram, mais de 50%, estavam em uso de contraceptivos. A quantidade de crianças... Deixa eu ver aqui. Não foi. Deixa eu ver. Não. Aqui. Esse daqui, o primeiro gráfico, está mostrando a quantidade de crianças que moravam com pai e mãe, como diminuiu. E subiu muito o número de crianças que viviam só com a mãe. Tudo isso depois da pílula. O número de mulheres usando contraceptivos, o número de abortos legais, gravidez em adolescentes, tudo isso em crescimento, né? Abuso infantil, taxa de suicídio em jovens, a relação entre depressão e atividade sexual. Então, por exemplo, as meninas de 14 a 17 anos que estavam sexualmente ativas, elas tinham 2, 3, quase 4 vezes mais depressão do que as meninas que não tinham atividade sexual ainda. Naquela época ainda, acho que essa daí é de 2000 e pouco, os jovens, 72% dos jovens que foram questionados diziam que eram completamente contra o pensamento deles a questão de viver a castidade antes do casamento. Uso de álcool, 75% dos que tinham a atividade antes do casamento estavam em uso de álcool também, aumento de doenças sexualmente transmissíveis, risco de câncer de mama, HIV também. Então, o pessoal achava que distribuir camisinha resolveu o problema. Não resolveu. Do mesmo jeito que uma das curvas é o aumento da distribuição das camisinhas e a outra é o aumento dos casos de HIV. Não respondeu. Tem alguns casos na África que a castidade diminuiu bastante os índices de transmissão de HIV. Mas isso não é divulgado e as pessoas não vão saber. Aqui é o financiamento de empresas, né, que são a favor de aborto, contracepção, a Planned Parenthood. E ele fala e reforça a importância do domínio de si, que, na verdade, longe de ser nocivo a um amor conjugal, ele confere um valor humano bem mais elevado, enriquece os valores espirituais e acarreta à vida familiar os frutos de uma serenidade e uma paz que facilita a solução de outros problemas. Ele extirpa o egoísmo. E ele faz um apelo aos governantes, aos médicos, aos cristãos, todos os setores da sociedade, apelando para essa importância da teologia do corpo, né? Então, minha gente, se a união dos sexos é o principal do nosso chamado à união com Deus, quando ele fala homem e mulher juntos, são a nossa imagem e semelhança, para onde vocês acham que todas as flechas do inimigo vão apontar? O demônio, ele é, antes de tudo, um anticristo. Então, Cristo veio através do ventre de uma mulher. E é o ventre da mulher que ele quer atacar. Ele quer transformar o ventre das mulheres num túmulo. E é isso que tem acontecido na sociedade. Então, como a sociedade vive, está intrinsecamente relacionado com como a sexualidade está sendo vivida. Então, como a sexualidade daquele casal está sendo vivida, é como as famílias vão estar se comportando. Como as famílias estão se comportando, é como a sociedade vai estar, os valores de sociedade e tudo. Então, o que a gente está vendo, assim, não há nada de novo sob o sol. Tudo isso já previsto. E a teologia do corpo é o veemente chamado de São João Paulo II a todos os homens e mulheres cingir os rins com a verdade. Cingir o rins, ele se refere a proteger os nossos órgãos reprodutivos com a verdade. A verdade da teologia do corpo, da sexualidade autêntica. Né? Não é com látex, é com a espiritualidade. Essa é a verdade que a gente almeja, que o nosso corpo espera para a gente viver conforme os ensinamentos dele, conforme o que ele espera para a gente. É assim que a gente vai conseguir a redenção do nosso corpo. Pronto. Obrigada, gente.